Cachorro caramelo sobrevive a acidente de helicóptero. O que ele passou vai te deixar em lágrimas. Imagine um helicóptero caindo no meio da Serra da Mantiqueira durante uma tempestade inesperada. Os ventos são fortes, a visibilidade quase zero, e tudo o que se ouve é o impacto seco contra o solo úmido. Quando a fumaça começa a se dissipar, entre os destroços e o silêncio assustador, um cachorro caramelo surge correndo, com um lenço azul rasgado no pescoço. Ele está vivo. Ileso. Mas perdido. E ninguém sabe como ele chegou ali. O que esse cachorro passou nos dias que se seguiram vai te emocionar profundamente. Essa é a história de Valente, um cão que sobreviveu ao impossível e mudou a vida de uma senhora do interior, uma comunidade inteira, e talvez, e até a sua. Antes de continuar, curta este vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa história surpreendente. O que parecia apenas mais um resgate acabou se tornando o ponto de partida de uma jornada de reconstrução, memória e laços que o tempo quase apagou. Valente não era só um sobrevivente. Ele era a chave de um mistério escondido entre trilhas, tempestades e lembranças esquecidas. A cada passo ao lado de Yolanda, uma senhora com mais coragem do que aparenta, ele nos leva mais fundo no coração de uma comunidade marcada pela força e pela esperança. E tudo começa, e agora? A manhã estava nublada, com uma leve brisa cortando o ar frio da Serra da Mantiqueira. O helicóptero estava em plena operação de resgate, transportando suprimentos essenciais para uma comunidade isolada nas montanhas, que havia sido atingida por uma forte enchente. O piloto e a equipe de resgate estavam habituados às condições extremas da região, mas aquele dia parecia diferente. O vento estava mais forte do que o normal, e o céu, uma mistura de cinza e nuvens escuras, prenunciava algo ruim. Valente, um cachorro caramelo, estava ali sem saber que sua vida mudaria para sempre. Ninguém sabia como ele havia chegado até a base de resgate. Ele era um cachorro de rua, de pelos dourados, olhos inquietos e um olhar curioso. Era um cão solitário, mas que sempre encontrava alguém disposto a lhe dar um pedaço de pão ou um pouco de atenção. Valente estava acostumado a andar sozinho, mas algo naquele dia o fez aproximar-se da área do helicóptero. Ele tinha um instinto peculiar. Algo o guiava. O helicóptero tentou sobrevoar a área montanhosa, mas o vento começou a ficar imprevisível, tornando a navegação mais arriscada. Em poucos minutos, o que parecia uma missão tranquila se transformou em um pesadelo. As lâminas da aeronave cortavam o ar com um som agudo, misturado ao zumbido do vento, até que, de repente, uma forte rajada de vento fez o helicóptero perder a estabilidade. O que se seguiu foi um estrondo ensurdecedor quando a aeronave bateu violentamente no chão, criando uma nuvem de poeira e destroços. Valente, que estava perto, viu tudo em um instante. O som do impacto ecoou em sua cabeça, e ele, instintivamente, correu em direção aos escombros. Seus instintos caninos estavam alertas, mas ele não sabia o que havia acontecido. O cheiro de combustível misturado ao pó e à terra invadia suas narinas. Seus olhos se fixaram na cena à sua frente. Entre os destroços, ele viu algo que o fez parar por um momento, uma mão estendida, um lenço azul com um pedaço de metal reluzente preso a ele. Ele se aproximou com cautela, as patas ligeiramente tremendo. Valente sentiu a dor de uma perda, sem saber de onde vinha. O caos ao seu redor só aumentava, com os resgatistas tentando chegar aos feridos, e o silêncio do desespero tomando conta do ar. No entanto, entre a confusão, o cachorro caramelo percebeu que havia algo mais. Algo que ninguém mais parecia notar, uma vida perdida que estava ali, nas sombras da tragédia. Enquanto a equipe de resgate lutava para socorrer os sobreviventes, Valente, com seus olhos atentos, não conseguia deixar de olhar para o lenço azul. Ele olhou ao redor, observando o que restava da aeronave e, por instinto, correu para a floresta próxima. Algo o chamava. Ele sabia que ali havia algo importante, algo que não podia ser ignorado. Em um pequeno sítio nas montanhas, morava a Dona Yolanda. Uma senhora de 72 anos, conhecida por sua coragem e por ser uma curandeira local, especializada em fitoterapia e remédios naturais. Yolanda havia passado por muitas dificuldades na vida, mas sempre encontrava forças para seguir em frente.
Ela morava sozinha, em um casarão antigo, cercado por campos de flores e ervas que usava em seus remédios. Na manhã seguinte ao acidente, Yolanda estava no seu jardim, cuidando de suas plantas, quando ouviu um latido distante. Era um latido inconfundível, o tipo de som que despertava um alerta em seu peito. Sem saber o que estava acontecendo, ela decidiu seguir em direção ao som, até encontrar Valente. Ele estava cansado, sujo, com o corpo tremendo. Mas o olhar do cachorro, cheio de tristeza e determinação, era o que mais a impressionava. Ao se aproximar de Valente, Yolanda sentiu uma sensação estranha, como se aquele cão estivesse tentando lhe dizer algo. Ela sabia que ele vinha de algum lugar distante, talvez da tragédia que tinha ocorrido, mas não imaginava o quanto sua vida mudaria a partir daquele momento. "O que foi, meu amigo? O que você viu?" perguntou Yolanda, com sua voz suave, enquanto abaixava para acariciar o cão. Valente, sem entender, apenas olhou para ela com seus olhos dourados, cheios de uma dor silenciosa. Yolanda, com o coração apertado, decidiu levar Valente para dentro de casa. Ela tinha muitos conhecimentos sobre o cuidado com animais e sabia que o cachorro precisaria de descanso e cuidados médicos. O que ela não sabia era que Valente não seria apenas um cão de rua que encontrou abrigo. Ele era parte de algo muito maior. Nos dias que se seguiram, Valente se recuperou fisicamente, mas seu comportamento era estranho. Ele parecia inquieto e não se afastava de Yolanda, como se a tivesse escolhido para confiar. Mas o que a senhora não sabia era que o cachorro não estava apenas buscando abrigo. Ele tinha algo a revelar. Certa noite, Yolanda foi acordada por um barulho estranho vindo do lado de fora de sua casa. Quando ela foi investigar, encontrou Valente cavando furiosamente no jardim, como se estivesse tentando descobrir algo. Ao olhar mais de perto, ela percebeu que ele estava cavando algo enterrado. Era um pedaço de tecido vermelho. "O que é isso, Valente?" perguntou Yolanda, enquanto ajoelhava ao lado do cachorro. Ela puxou o pedaço de tecido, e o que encontrou a fez parar por um momento. Era um lenço azul, exatamente como o que o cachorro tinha visto na cena do acidente. Naquele momento, Yolanda sentiu que havia algo profundo acontecendo. Algo que ela não poderia ignorar. E, assim, sem saber ainda o quanto sua vida mudaria, ela decidiu seguir as pistas deixadas por Valente. A história daquele cachorro caramelo estava apenas começando a ser desvendada. A manhã seguinte amanheceu tranquila, mas Yolanda não conseguia afastar o peso que se instalou em seu peito. A descoberta do lenço azul foi um sinal claro de que Valente não era apenas um cachorro perdido. Ele parecia carregar uma história pesada, algo escondido que se ligava diretamente ao acidente do helicóptero, mas o quê? E por que ele parecia tão determinado a levar Yolanda até essas pistas? Com o lenço agora guardado em um canto da sua mesa, Yolanda não podia evitar a sensação de que aquele cachorro de rua estava conectado a algo maior. Algo que transcendia a simples sobrevivência e a vida comum dos cães. Ela olhou para Valente, que estava ao seu lado, deitado calmamente no tapete, como se estivesse esperando por mais uma decisão importante. Era como se ele estivesse dizendo, sem palavras, que o próximo passo era dela. Nos dias seguintes, Valente não parecia tão agitado, mas sua atitude era inusitada. Ele começava a passar horas observando o céu, seu olhar fixo nas alturas, especialmente quando ouvia o som de helicópteros ao longe. Algo que parecia quase um reflexo de uma memória distante que ele tentava entender ou reviver. Yolanda sabia que tinha que agir, que algo maior estava em jogo. Mas, como se lançada em uma missão misteriosa, ela começou a buscar mais informações sobre o acidente. Ela conversou com os vizinhos, perguntou ao comércio local, até que uma mulher idosa, dona de uma farmácia na cidade, lhe contou que o acidente envolvera uma equipe de resgate que tinha se dirigido àquela região para fornecer ajuda à comunidade isolada. A informação era vaga, mas suficiente para Yolanda perceber que algo estava errado. Não se tratava apenas de um acidente comum. Havia pessoas envolvidas, talvez familiares de alguém na vila, e talvez a chave para esse mistério estivesse enterrada entre as memórias que Valente estava começando a resgatar, peça por peça. No fim da tarde, Yolanda decidiu visitar a área onde o helicóptero havia caído.
O local estava isolado, sem muitas pessoas por perto. Apenas alguns resgatistas e moradores estavam ali, tentando reconstruir o que restara da vila devastada. Yolanda, com Valente ao seu lado, se aproximou da base de operação, onde ela encontrou um grupo de mulheres conversando. Então, senhora Yolanda, o que trouxe aqui hoje? Perguntou uma das mulheres, Dona Ana, que era uma das principais moradoras da comunidade. Yolanda hesitou, mas sentiu que tinha que compartilhar. Eu encontrei algo, e acho que Valente pode saber mais do que todos nós. As mulheres olharam para o cachorro, que se mantinha firme ao lado de Yolanda, seu olhar atento e desconfiado. O comportamento de Valente agora parecia inusitado para todos. O cachorro estava começando a agir como se fosse mais do que um simples animal. Ele estava ligado àquele lugar, àquela história. A conversa durou horas, com todos tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia cada vez mais complicado. Um dos resgatistas, ao ouvir a conversa, se aproximou e revelou algo que Yolanda jamais imaginaria. Na verdade, Valente não foi o único que sobreviveu ao acidente. A equipe de resgate encontrou uma sobrevivente, uma mulher. Ela estava gravemente ferida, mas ainda consciente, e nos disse que viu o cachorro no meio do desastre. Ela estava no helicóptero com um lenço azul. Não sabíamos se ela era uma das vítimas ou alguém envolvido no resgate, mas agora, com o que você me disse, pode ser ela. O coração de Yolanda disparou. A mulher que havia sido resgatada, a sobrevivente, parecia ter algum vínculo com o cachorro. E o lenço azul, o mesmo que Valente havia encontrado, agora fazia todo o sentido. A mulher estava envolvida na missão, e Valente havia sido seu acompanhante, sua sombra, durante o voo. Mas o que havia acontecido com ela? Por que Valente estava tão próximo de todas essas pistas? Com uma nova determinação, Yolanda fez um plano. Ela começaria a procurar essa mulher, descobrir quem ela era e o que havia acontecido. Mas o que ela não sabia era que as respostas que ela buscava estavam ainda mais perto do que imaginava. No dia seguinte, Yolanda e Valente retornaram à cidade, onde ela fez novas investigações, tentando achar pistas sobre a mulher. Enquanto isso, Valente parecia mais tranquilo, mas o olhar fixo em Yolanda, como se estivesse esperando por algo, não desaparecia. Ele estava guiando-a, sem palavras, apenas com seu olhar. E, em uma dessas investigações, Yolanda finalmente encontrou a chave. A mulher havia sido uma voluntária da missão humanitária. Seu nome era Teresa, uma jovem enfermeira que havia sido trazida de uma cidade vizinha para ajudar nos esforços de resgate. Mas, após o acidente, ninguém soubera mais dela. Ela havia desaparecido após ser levada ao hospital, e os registros indicavam que não se tinha mais notícias sobre seu estado de saúde. Tudo indicava que ela poderia ser a peça final desse quebra-cabeça, e Valente, com seu comportamento peculiar, tinha mais informações do que qualquer um poderia imaginar. Yolanda sabia que o caminho à frente seria árduo, mas o que ela descobriu sobre Teresa e a ligação entre ela e Valente começava a desvendar um mistério maior que se passava bem diante de seus olhos. Mas, para continuar, ela precisaria de mais informações, mais coragem e a ajuda de todos à sua volta. Valente, com seu olhar atento e incansável, seria a chave para tudo isso. Não era mais só sobre o acidente. Era sobre o que aconteceria a seguir. A investigação sobre Teresa tomou um rumo inesperado. Yolanda sentiu uma onda de preocupação crescente enquanto tentava entender o papel da jovem enfermeira no meio dessa história complexa. Se Teresa havia sido a única sobrevivente a ser resgatada, como Valente estava ligado a ela? E, mais importante, o que o cachorro sabia que ninguém mais sabia? Com o coração apertado, Yolanda decidiu ir até o hospital onde Teresa fora levada após o acidente. Ela sabia que era um risco, pois a jovem enfermeira poderia estar em um estado grave, talvez até sem memória do que acontecerá. Mas o que a motivava a continuar era a certeza de que Valente não estava apenas sendo protetor e ele estava guiando-a para algo mais, algo que precisava ser encontrado. O hospital ficava a algumas horas de distância de sua casa, e o caminho até lá era tortuoso. Durante a viagem, Valente se mantinha calado, mas seus olhos atentos não perdiam o horizonte. Ele sabia, de algum jeito, que o destino os levaria até Teresa.
Yolanda, enquanto dirigia, sentia o peso da responsabilidade se acumular sobre seus ombros. Como seria encontrar Teresa? E o que ela poderia contar sobre o acidente? Ao chegar ao hospital, Yolanda procurou informações sobre a enfermeira, mas encontrou poucas respostas. As enfermeiras que estavam de plantão lembravam-se de Teresa, mas não sabiam exatamente onde ela estava naquele momento. Alguns disseram que ela estava internada em um setor de reabilitação devido a ferimentos graves, enquanto outros afirmaram que a jovem estava sendo monitorada para possível amnésia devido ao trauma sofrido. Era uma informação vaga e frustrante, mas Yolanda não desistiu. Com a ajuda de uma recepcionista, Yolanda conseguiu acesso à área de reabilitação, onde Teresa estava sendo tratada. O hospital era grande, e o silêncio de seus corredores parecia amplificar a tensão que se acumulava no peito de Yolanda. Valente, embora nervoso, mantinha-se firme, como se tivesse uma missão a cumprir. Ele estava, de alguma maneira, tão envolvido quanto ela nessa busca. Ao chegarem ao quarto onde Teresa estava internada, Yolanda hesitou por um momento. A jovem estava deitada, com os olhos fechados e a respiração tranquila. Ela parecia uma mulher comum, mas o que Yolanda não podia ver eram as cicatrizes emocionais e físicas que ela carregava, as mesmas que Valente havia presenciado de uma forma tão silenciosa. Valente se aproximou da cama e se deitou no chão ao lado de Teresa, sua presença reconfortante e estranhamente protetora. Yolanda observou a cena com um sentimento de compreensão crescente. Era como se Valente estivesse dizendo: "Ela está aqui. Agora, é sua vez de ajudar." De repente, Teresa abriu os olhos lentamente, e o primeiro som que ela fez foi um sussurro quase imperceptível: "Valente." Yolanda quase não acreditou no que ouvirá. A jovem estava acordada, mas parecia estar se lembrando de algo importante. Valente, ao ouvir seu nome, levantou a cabeça e olhou nos olhos de Teresa, como se reconhecesse sua voz, mas sem fazer nenhum movimento. Ele sabia que essa era a chave de tudo. "Você se lembra de mim?" perguntou Yolanda, sua voz trêmula de emoção. Teresa olhou para a mulher com a mesma expressão de confusão que Yolanda já tinha visto antes. O silêncio na sala parecia pesar mais do que qualquer palavra. Mas então, com uma leveza que surpreendeu Yolanda, Teresa falou novamente, agora mais clara: "O cachorro. O cachorro me salvou. Eu não deveria ter sobrevivido ao acidente. Mas ele estava lá. Sempre lá." Yolanda sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Valente, que parecia tão comum, tinha sido muito mais do que um simples cachorro de rua. Ele estava ligado à sobrevivência de Teresa de uma forma inexplicável. O lenço azul que ele havia encontrado, os instintos que o haviam guiado até ela. Tudo fazia sentido agora. Teresa, com a voz ainda fraca, começou a contar a sua história. Ela explicou que, durante o acidente, o helicóptero estava sobrecarregado com suprimentos e pessoas. A tempestade veio mais rápido do que esperavam, e o piloto tentou uma manobra arriscada para evitar uma área de risco maior. Mas o vento forte descontrolou o helicóptero, fazendo-o cair. Teresa estava lá, com o corpo machucado, mas consciente. Ela se lembrava de ver Valente, ainda vivo entre os destroços, tentando se aproximar dela, como se quisesse salvá-la. "Eu estava muito machucada, e o helicóptero pegou fogo. Eu pensei que ia morrer, mas ele me deu a força para me levantar. Ele me arrastou para longe do fogo e me levou até uma clareira, onde os resgatistas finalmente me encontraram." Valente olhou para Teresa com seus olhos dourados, uma expressão de entendimento profundo em seu rosto. Era como se ele estivesse ouvindo tudo o que ela estava dizendo, como se reconhecesse cada palavra. Não havia dúvida de que ele tinha sido o verdadeiro herói naquela história. Yolanda sentiu uma emoção indescritível. Tudo o que Valente havia passado, toda a sua luta para sobreviver, fazia parte de algo maior do que ela jamais imaginara. Ele não era apenas um cachorro de rua. Ele era um símbolo de resistência, de coragem e de um amor incondicional. Teresa, agora mais calma, sorriu para Yolanda e Valente. "Eu não sei como agradecer", ela disse com gratidão, mas também com uma ponta de tristeza nos olhos. "Valente me salvou, e agora, ele tem algo a me ensinar."
Eu preciso honrar o que ele fez por mim. Preciso encontrar meu propósito novamente. A mulher que estava diante de Yolanda não era mais a enfermeira que sofrerá com o trauma do acidente. Ela agora parecia pronta para recomeçar, para reconstruir sua vida e, talvez, até para encontrar um novo caminho ao lado de Valente, que, de alguma maneira, a tinha guiado até ali. E, naquele momento, Yolanda soube que o que ela havia encontrado não era apenas uma história de sobrevivência, mas uma verdadeira lição sobre o poder do instinto, da confiança e do amor. O vínculo que se formou entre Yolanda, Teresa e Valente foi quase imediato. A relação entre a jovem enfermeira e o cachorro parecia ser uma daquelas ligações inexplicáveis, como se ambos tivessem sido feitos um para o outro, mesmo antes do acidente. Valente não se afastava de Teresa, ficando sempre ao seu lado. Ele a observava com seus olhos silenciosos, como se esperasse que ela se curasse, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. O hospital em que Teresa estava internada continuava a ser uma lembrança constante da fragilidade da vida. Mesmo após o susto da recuperação, os médicos diziam que a jovem ainda precisaria de cuidados e acompanhamento psicológico. Mas ela estava determinada. Sabia que tinha uma missão a cumprir, e que sua vida agora tinha um propósito mais profundo do que ela poderia ter imaginado. Yolanda, por sua vez, se sentia aliviada por ter finalmente encontrado respostas. Valente, mais uma vez, havia sido o farol em meio à escuridão. Mas ela também sabia que o caminho estava longe de terminar. Embora Teresa estivesse se recuperando fisicamente, ela sabia que o trauma emocional ainda estava presente, e o que acontecerá no acidente, se a relação com Valente ainda precisava ser processado. Nos dias seguintes, Yolanda continuou suas visitas ao hospital, sempre com Valente ao seu lado, mas agora, a presença de Teresa parecia ser a chave para o próximo passo da história. As conversas entre as duas mulheres, apesar de cheias de emoções e revelações, eram tranquilas, quase como um suspiro de alívio depois de tanta angústia. Uma tarde, durante uma dessas conversas, Teresa se abriu mais sobre o que havia vivido antes do acidente. Eu tinha uma vida simples. Trabalhava em hospitais e cuidava de pessoas com doenças crônicas. Não sabia que a vida tinha tanto a oferecer. Até que esse acidente me fez ver o que realmente importa. Ela sorriu levemente. Eu nunca imaginei que a minha sobrevivência fosse tão importante, mas agora eu vejo que foi. E, de algum modo, Valente sabia disso antes de todos nós. Valente, que estava deitado ao lado da cama, ergueu a cabeça e olhou diretamente para Teresa, como se entendesse as palavras dela. Como se ele soubesse que, naquele momento, ele estava completando o ciclo da vida de Teresa. Yolanda observou a cena com uma sensação de paz, mas também com um sentimento de inquietude. Ela sabia que ainda havia muito a ser descoberto sobre o passado de Valente. Era como se o cachorro tivesse testemunhado algo grande demais para ser compreendido em apenas alguns dias. O que havia acontecido durante o acidente? Como ele havia conseguido sobreviver no meio daquele caos todo? A história de Valente não era uma história comum de sobrevivência, e ele parecia ter algo mais a oferecer, algo que transcendia as fronteiras da experiência humana. Ao voltar para casa naquela noite, Yolanda ficou refletindo sobre tudo o que tinha acontecido até ali. Valente, o cachorro de rua, tinha se tornado não apenas uma presença reconfortante para Teresa, mas também para ela mesma. O que ela sentia por Valente já não era apenas gratidão. Era uma sensação de pertencimento, uma certeza de que a vida tinha algo muito maior a ensinar. Ele estava ali por um motivo, e esse motivo precisava ser desvendado. Foi então que Yolanda teve uma ideia. Talvez fosse o momento de procurar mais informações sobre o acidente, sobre o helicóptero que havia caído. Ela sabia que Valente poderia guiá-la, mas precisava entender melhor o que o envolvia. Não era só uma questão de buscar o passado, mas também de compreender o papel de Valente no destino das pessoas ao seu redor. Na manhã seguinte, Yolanda partiu para o município onde o acidente havia ocorrido. Ela queria descobrir mais sobre os detalhes daquele evento e procurar pessoas que poderiam ter informações adicionais. Teresa, por sua vez, decidiu passar mais tempo com Valente, sentindo-se segura com a presença do cachorro. Ela sabia que ele não a deixaria de lado, que ele estava com ela em cada passo da sua recuperação.
Ao chegar à cidade, Yolanda se encontrou com alguns dos antigos resgatistas, as pessoas que haviam participado da operação de socorro após o acidente. As conversas foram lentas e dificultadas pela memória fragmentada de todos, mas, com paciência, Yolanda conseguiu extrair algo importante. Alguns dos membros da equipe mencionaram que Valente havia sido visto junto a uma outra sobrevivente, uma mulher que, antes do acidente, havia sido uma parte importante do grupo de resgate. Ela havia dado a Valente cuidados enquanto estava no campo, e, por mais estranha que fosse a conexão, parecia que o cachorro havia estabelecido uma relação com todos os envolvidos naquele dia. Foi nesse momento que Yolanda teve uma revelação. Valente não era apenas um cachorro de rua. Ele havia sido, na verdade, um cão de resgate, talvez de uma missão anterior, e quando o acidente aconteceu, ele havia agido instintivamente, como se fosse um experiente resgatista. A conexão entre Valente e os membros da equipe não era um acaso. Ele havia sido treinado, de alguma forma, para salvar vidas, e tudo aquilo era uma continuidade de algo que havia começado muito antes de qualquer um saber de sua existência. A conclusão foi clara: Valente, o cachorro de rua, não estava ali apenas para salvar Teresa. Ele estava ali para salvar todos ao seu redor. Sua jornada de sobrevivência era mais do que um simples acaso. Era o cumprimento de uma missão que começara muito antes do acidente, uma missão que ainda estava longe de terminar. E assim, enquanto Yolanda voltava para casa com mais respostas, ela sabia que o caminho de Valente estava apenas começando. Ele não era apenas o herói de uma história qualquer. Ele era um símbolo de sobrevivência, de coragem e da força que a vida tem para nos surpreender. O retorno de Yolanda de sua viagem à cidade onde o acidente ocorreu trouxe mais perguntas do que respostas. Ela sabia que Valente havia sido algo mais do que um simples cachorro de rua. Seu comportamento, suas escolhas, seus gestos, tudo indicava que ele tinha uma missão maior, um propósito que transcendia as explicações comuns. Enquanto Yolanda refletia sobre as revelações obtidas durante a viagem, Teresa continuava seu processo de recuperação no hospital. Valente, fiel como sempre, nunca se afastava de seu lado. O cachorro agora se tornará uma constante presença de apoio, tanto emocional quanto físico. A ligação entre ele e a jovem enfermeira estava se aprofundando de uma forma que Yolanda começava a perceber como algo mágico, inexplicável, mas, ao mesmo tempo, essencial para a cura de Teresa. A verdade era que, apesar de Teresa já estar fisicamente recuperada, ela ainda carregava um peso emocional enorme. O acidente havia deixado cicatrizes em sua mente e alma, marcas invisíveis que eram tão dolorosas quanto as físicas. Mas Valente, em seu silêncio, parecia ajudar a dissipar as sombras, trazendo uma paz silenciosa que ninguém mais conseguia oferecer. Numa dessas manhãs, enquanto Yolanda visitava Teresa no hospital, ela percebeu algo novo no comportamento de Valente. O cachorro estava inquieto, seus olhos observando a porta, como se estivesse aguardando alguém. A inquietação de Valente foi rapidamente notada por Teresa, que, com um sorriso melancólico, falou: "Ele sabe que algo está prestes a acontecer, não sabe? Ele sempre sabe." Como se estivesse tentando me lembrar de algo. Yolanda olhou para Valente com mais atenção. Ele estava olhando para a porta do quarto com uma intensidade que nunca havia mostrado antes. E foi quando a porta se abriu lentamente que as respostas começaram a surgir. Do lado de fora, estava um homem. Um resgatista. Seu olhar era de alguém que já havia passado por muitas batalhas, alguém que conhecia o peso do passado e o valor do presente. Ele olhou para Teresa com um leve sorriso, mas seu olhar se fixou imediatamente em Valente. "Eu sabia que você estava por aqui", disse o homem, com uma voz grave, mas calorosa. "Você também lembra de mim, não é, Valente?" Valente levantou-se imediatamente e foi até o homem, abanando a cauda com entusiasmo, como se estivesse reconhecendo um velho amigo. A reação de Valente foi tão genuína que Yolanda sentiu um nó na garganta. Era como se aquele homem, de alguma forma, fizesse parte da história de Valente. Talvez ele soubesse mais do que Yolanda poderia imaginar. Você o conhece?" perguntou Yolanda, tentando entender a conexão entre o resgatista e o cachorro. O homem olhou para ela com um olhar curioso, como se estivesse esperando a pergunta. "Então,
Com um suspiro, ele começou a falar: eu sou Miguel, um dos resgatistas que estava no acidente. E Valente, e bem, Valente não é só um cachorro de rua. Ele foi treinado para resgatar pessoas. Ele era parte da nossa equipe. Antes do acidente, ele estava sendo treinado para atuar em situações de emergência, como uma unidade de resgate. Nós o encontramos na rua, mas não era só isso. Valente sempre teve um dom para sentir as pessoas em perigo. Era como se ele soubesse quem estava em risco antes mesmo de algo acontecer. Yolanda ficou sem palavras. O que ela ouvirá até aquele momento parecia impossível, mas o olhar de Miguel e a reação de Valente a faziam crer em cada palavra. Ele nunca foi só um cachorro, continuou Miguel. Durante o acidente, ele foi mais do que um simples sobrevivente. Ele foi um herói, mesmo sem saber que estava salvando vidas. Ele encontrou Teresa depois que todos perderam a esperança. Ela estava sozinha, incapaz de se mover, e Valente foi quem a puxou para longe do fogo e dos destroços. Ele sabia que ela estava viva, ele sabia o que fazer. Teresa, com lágrimas nos olhos, olhou para Valente com uma expressão de profunda gratidão. Ele sempre esteve lá para mim, mesmo antes de eu saber. Ele não me deixou sozinha. A verdade estava finalmente se desenrolando diante de Yolanda. Ela agora sabia que Valente não era apenas um cachorro comum. Ele não era apenas o animal de rua que todos pensavam ser. Ele era um ser extraordinário, com uma missão, com um propósito maior do que qualquer um poderia compreender. E talvez fosse esse o motivo de sua ligação tão forte com Teresa. Eles haviam se salvado mutuamente, mas o que mais os unia era o silêncio profundo de Valente, algo que era muito mais do que simples lealdade. Miguel continuou, desta vez com um tom mais sério: eu vim aqui para agradecer a Teresa, por salvar a vida de todos nós. Mas também, para entregar algo para você, Valente. Este é um reconhecimento oficial pelo seu trabalho durante o acidente. Não é muito, mas é o mínimo que podemos fazer. Miguel então retirou do bolso um pequeno medalhão de prata, com a inscrição "O Herói de Emergência". Ele colocou o medalhão ao redor do pescoço de Valente, que aceitou o reconhecimento com uma serenidade incomum para um cachorro. Era como se Valente soubesse que, naquele momento, sua missão estava sendo reconhecida. Mas, mais do que isso, ele sabia que a verdadeira recompensa não estava no medalhão ou no reconhecimento público. A verdadeira recompensa estava em ver Teresa viva, segura, e agora mais próxima dele do que nunca. Yolanda observou em silêncio, sentindo o peso da emoção que transbordava no ambiente. Ela sabia que, apesar de tudo o que Valente havia enfrentado, ele nunca havia buscado reconhecimento. O cachorro não queria prêmios. Ele queria, acima de tudo, ver aqueles que amava bem. Ele é um herói, sim, disse Yolanda, com os olhos marejados. Mas, para nós, ele é muito mais. Ele é a razão de estarmos aqui hoje, Teresa. Miguel assentiu, compreendendo a profundidade da frase. Não era apenas o treinamento ou a coragem de Valente que o tornava especial. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Era o amor que ele emanava, o amor silencioso que havia unido todos eles em uma missão maior do que qualquer um poderia imaginar. O que Valente havia feito, e continuava a fazer, era um testemunho da força invisível que guia aqueles que, como ele, têm algo muito maior a oferecer ao mundo. O ar no quarto parecia mais denso naquela manhã. Teresa sentia-se um pouco mais forte a cada dia, mas não podia negar que, por mais que sua recuperação fosse visível, ainda havia algo dentro dela que parecia quebrado. A guerra interna era profunda, e as cicatrizes emocionais deixadas pelo acidente pareciam estar sempre à espreita. Valente, seu companheiro silencioso, era seu refúgio. O cachorro estava sempre por perto, como uma presença protetora que não exigia nada em troca, apenas oferecia a confiança de que ele estava ali para cuidar. Yolanda, que passava boa parte dos dias com Teresa no hospital, agora começava a notar uma mudança nas interações entre as duas.
O vínculo delas estava se fortalecendo a cada conversa, a cada sorriso compartilhado, mas era Valente quem realmente parecia ter o poder de aliviar as tensões que ainda pairavam no ar. O incidente com Miguel, o resgatista, e o reconhecimento oficial dado a Valente haviam transformado a forma como todos viam o cachorro. Yolanda agora sabia que, mesmo sendo um cachorro de rua, Valente tinha um passado misterioso, e sua verdadeira missão estava longe de ser apenas um instinto de sobrevivência. Ele tinha sido moldado por algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar, e sua presença não era apenas reconfortante, se ela era essencial para a recuperação emocional de Teresa. Era um dia cinza e chuvoso quando Yolanda decidiu tomar uma atitude. Ela sabia que a jornada de cura de Teresa ainda estava longe de ser concluída, e que Valente tinha algo mais a oferecer do que ela podia entender. Mas, talvez, uma mudança de cenário pudesse ser o que ambos precisavam. Yolanda passou a manhã inteira investigando a possibilidade de levar Teresa para um ambiente mais tranquilo, longe do hospital e do trauma que ainda pesava sobre ela. Teresa, disse Yolanda, com uma suavidade que refletia sua preocupação genuína, eu estava pensando que talvez fosse hora de dar um passo para a frente. Você não precisa mais estar no hospital, não agora que já está fisicamente melhor. Eu encontrei um lugar, um refúgio tranquilo, onde você pode se recuperar sem pressões, e onde Valente pode estar ao seu lado. O que acha? Teresa olhou para Yolanda com um brilho cauteloso nos olhos. Ela sabia que, por mais que quisesse se libertar das paredes do hospital, o medo de enfrentar o mundo novamente era real. Havia dias em que ela sentia que nada voltaria a ser o mesmo, que tudo ao seu redor continuava um borrão de dor e confusão. Eu não sei, Yolanda, respondeu Teresa, com a voz mais baixa do que o normal. Eu tenho medo de que nada mude. E se eu não conseguir seguir em frente? Yolanda colocou uma mão gentilmente sobre a de Teresa, um gesto simples, mas cheio de empatia. Teresa, você já deu um passo enorme. Olhe para o quanto você já conquistou. E lembre-se de que Valente está ao seu lado. Ele sempre estará. Valente, que até aquele momento estava quieto, deitado ao lado da cama, ergueu a cabeça ao ouvir o nome de Teresa. Ele a olhou com os olhos gentis, como se estivesse oferecendo seu próprio tipo de encorajamento, o tipo silencioso, mas que transmitia confiança. Para ele, a decisão de seguir em frente já estava tomada. Ele já sabia o que precisava fazer. O olhar de Teresa encontrou o de Valente, e, por um momento, ela teve a sensação de que tudo ficaria bem. Ele nunca a deixará sozinha antes, e ela sabia que, independentemente das dificuldades, ele não a abandonaria agora. Ela sentiu o peso da decisão e a força que emanava do cachorro. O instinto de seguir em frente começou a surgir novamente, e, com um suspiro profundo, ela assentiu. Ok. Vamos. Foi assim que, uma semana depois, Teresa, Yolanda e Valente deixaram o hospital para começar uma nova fase em suas vidas. O local que Yolanda havia encontrado era uma casa de campo isolada, rodeada por natureza. O som suave dos pássaros, o cheiro da terra molhada e a vista do campo aberto traziam uma sensação de tranquilidade rara, que parecia absorver toda a tensão acumulada. Era exatamente o que Teresa precisava para se desconectar da ansiedade constante. Nos primeiros dias na casa de campo, Teresa sentiu uma paz que não sabia ser possível. A presença de Valente ao seu lado era constante, e ele parecia entender o que ela precisava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Valente, com seu comportamento calmo e atento, guiava Teresa por uma nova rotina, uma que envolvia longos passeios pela natureza, momentos tranquilos na varanda, e noites sob as estrelas. Ele a protegia, mas também lhe dava espaço para encontrar a própria cura. Teresa, gradualmente, começou a se abrir mais. As conversas com Yolanda se tornaram mais profundas e menos sobre o trauma, e mais sobre o futuro. Ela começou a perceber que o passado, apesar de ter sido doloroso, já não definia quem ela era. Sua força estava em como ela escolheria viver, e Valente era um lembrete diário dessa escolha. Mas, mesmo em um lugar de paz, os fantasmas do passado ainda pairavam. Teresa sabia que havia muito a processar, mas, com a ajuda de Yolanda e Valente, ela encontrou um equilíbrio delicado entre a aceitação e a vontade de seguir em frente. Valente, por sua vez,
parecia ser o ponto de equilíbrio. Ele sabia como ninguém o poder da paciência. Ele não pressionava, não forçava respostas. Ele simplesmente estava lá, pronto para cada novo passo de Teresa, como se já soubesse que a cura era uma jornada gradual, cheia de altos e baixos. Para Valente, cada momento com Teresa era um lembrete silencioso de que a verdadeira força estava em nunca desistir. Yolanda observava tudo com um sorriso discreto no rosto. Ela sabia que, embora a jornada de Teresa fosse longa, ela não estava mais sozinha. Valente, o cachorro de rua, havia se tornado o maior aliado dela, e juntos, todos estavam em um caminho de cura. A paz, ainda que frágil, começava a tomar conta da vida de Teresa, e ela sabia que não era apenas o local que a estava curando. Era o amor incondicional de Valente, que, mesmo sem palavras, conseguia tocar sua alma de uma maneira única e poderosa. À medida que os dias se passavam, o silêncio ao redor da casa de campo começou a fazer parte da rotina de Teresa e Yolanda. Valente, sempre atento, tornará-se um guardião invisível. Ele parecia saber o momento exato de se aproximar de Teresa, ou de se afastar quando ela precisava de espaço. Seu comportamento estava além de qualquer expectativa para Yolanda, que começou a perceber a complexidade do vínculo entre a jovem enfermeira e o cachorro. Teresa estava se permitindo viver, aos poucos, mas havia algo mais, um peso que ela ainda carregava, o fato de ter sobrevivido ao acidente. Algo dentro dela dizia que ela não havia feito por merecer, que deveria ter perdido algo muito mais profundo para justificar sua sobrevivência. Esses sentimentos, muitas vezes difíceis de expressar, estavam presentes em quase todos os seus pensamentos. Naquela tarde, enquanto Yolanda preparava o chá no interior da casa, Teresa estava na varanda, observando o horizonte. A brisa fresca balançava as árvores ao longe, mas seu olhar parecia perdido. Valente se aproximou, deitou-se ao seu lado e pousou a cabeça nas pernas de Teresa, como se estivesse tentando confortá-la em seu silêncio. Não era a primeira vez que ele fazia isso, mas naquela tarde parecia que o gesto carregava um significado muito maior. A presença de Valente tinha sido um conforto, mas a verdade era que Teresa ainda não se sentia inteiramente livre da culpa. Ela sabia que Valente havia sido mais do que um simples companheiro de jornada. Ele tinha sido seu anjo da guarda. Ele estava ao lado dela quando ninguém mais poderia estar. Mas, ao mesmo tempo, ela não conseguia entender por que ele a havia escolhido. "Por que você ficou comigo, Valente?" perguntou Teresa, com uma voz suave, quase inaudível. "O que eu fiz para merecer isso?" "Para merecer você." Valente não respondeu com palavras, é claro, mas, ao colocar a pata suavemente sobre sua perna, ele a olhou com os olhos profundos e calmos. Algo na maneira como ele a observava parecia acalmar a tempestade interna que ela vivia. Ele estava ali porque acreditava nela, porque sabia que ela tinha algo a oferecer ao mundo. E, embora ela ainda não fosse capaz de ver isso, Valente já sabia que ela iria encontrar o caminho. Yolanda se aproximou da varanda e, ao ver Teresa com Valente, entendeu que mais uma vez a conexão deles transcendia qualquer explicação lógica. A jovem enfermeira parecia mais calma, embora ainda carregasse sua dor interior. Ela sabia que as palavras de Yolanda eram um conforto, mas o que realmente a estava curando era o simples gesto de Valente de estar ao seu lado. "Teresa", Yolanda começou, com uma voz calma, "eu vejo o que você sente. Mas, talvez, você nunca precise de um motivo para ter Valente ao seu lado. Ele está aqui porque você é alguém que merece ser cuidada, é alguém que, mesmo nos momentos mais difíceis, tem o poder de transformar tudo ao seu redor. E Valente, e ele viu isso em você desde o primeiro momento." Teresa olhou para Yolanda, absorvendo as palavras, e uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto. Ela não sabia se aquelas palavras eram suficientes, mas sentia algo que nunca tinha sentido antes, esperança. A conexão entre Yolanda, Teresa e Valente estava se tornando mais profunda a cada dia. Yolanda, que antes se via como uma simples cuidadora, agora se via em um papel mais profundo. Ela era a ponte que conectava Teresa ao mundo, mas também a facilitadora do processo de cura que estava acontecendo de forma silenciosa e gradual. E Valente, o cachorro de rua, agora se tornava um símbolo de coragem e lealdade.
Naquela noite, após um jantar simples, Yolanda sugeriu que as duas saíssem para um passeio pela floresta. Teresa, sem hesitar, concordou. A ideia de caminhar ao ar livre, cercada por árvores e o som da natureza, parecia ser exatamente o que ela precisava para clarear a mente. Valente, como sempre, foi o guia silencioso, trocando olhares com Teresa a cada passo que ela dava. Durante o passeio, Teresa teve um momento de vulnerabilidade. Ela parou diante de um riacho, observando as águas tranquilas fluindo. Valente sentou-se ao seu lado e, com um olhar cheio de compreensão, deitou-se no chão, como se estivesse esperando que Teresa se abrisse para ele. E foi então que ela começou a falar, as palavras saindo como um fluxo involuntário. Eu não sei se posso fazer isso, Yolanda. Não sei se consigo me livrar dessa sensação de culpa, de não merecer estar viva depois de tudo o que aconteceu. Yolanda, com um sorriso suave, respondeu, Teresa, a vida é feita de escolhas. E você, desde o momento em que se levantou após o acidente, fez a escolha de continuar. Não é sobre merecimento, é sobre resiliência. Valente ficou ao seu lado porque ele sabia que você tinha dentro de si a força de seguir em frente, mesmo sem perceber. Teresa respirou fundo, sentindo um peso ser retirado de seus ombros. As palavras de Yolanda eram verdadeiras, mas era a presença constante de Valente que lhe dava coragem para continuar. Ele não a forçava a seguir um caminho específico, não pedia nada em troca, apenas existia, como um reflexo de tudo o que ela ainda podia ser. E assim, ao lado de Yolanda e Valente, Teresa começou a compreender que sua jornada não precisava ser uma busca por redenção. Ela já era redimida, simplesmente por ser quem era, por ter sobrevivido ao pior e por ter a força de recomeçar. O caminho à frente não seria fácil. Havia dias em que o peso da culpa ainda viria, mas agora, ela sabia que a verdadeira cura viria através do amor e da aceitação. Valente, com sua lealdade incondicional, seria sempre seu apoio, seu refúgio, sua âncora em tempos de tempestade. E, com ele ao seu lado, Teresa estava pronta para viver, para se reinventar e para, finalmente, se libertar das amarras do passado. O campo parecia mais vivo do que nunca. A primavera havia chegado, e flores coloridas brotavam por toda parte, enquanto os pássaros cantavam em uníssono, criando uma melodia que fazia o coração de Teresa bater mais rápido. Ela sentia que, aos poucos, estava reencontrando uma parte de si mesma que havia se perdido no trauma. Valente, com seu instinto protetor, sempre ao seu lado, parecia entender melhor do que ninguém o que ela precisava. Era uma manhã tranquila quando Yolanda propôs algo que seria uma verdadeira mudança para Teresa. Sentados na varanda, com o som da natureza ao fundo, Yolanda olhou para Teresa e disse, acho que está na hora de você voltar a trabalhar, Teresa. Não de forma intensa, mas algo que te ajude a sentir que pode fazer a diferença, que sua vida tem um propósito. Você tem uma habilidade incrível de cuidar das pessoas, e Valente, e ele também parece querer ajudar, não é? Teresa hesitou por um momento. A ideia de voltar ao trabalho a deixava nervosa. Ela sabia que ainda tinha muito a superar, mas algo dentro de si dizia que era esse o passo que ela precisava dar. Não sei se estou pronta, Yolanda. E se não conseguir? E se eu não conseguir ser forte o suficiente? Yolanda sorriu suavemente e colocou a mão no ombro de Teresa. Ninguém está pronto para tudo o tempo todo, Teresa. Mas você já tem uma força dentro de si que vai além do que imagina. E Valente, bem, ele estará ao seu lado, como sempre. A proposta de Yolanda trouxe um sentimento novo e incômodo para Teresa, de medo e esperança ao mesmo tempo. Ela não sabia se poderia lidar com tudo o que o trabalho exigiria, especialmente com o peso emocional do acidente ainda tão presente. No entanto, as palavras de Yolanda a tocavam profundamente, como se ela tivesse encontrado uma chave para um próximo passo em sua jornada. Decidida a tentar, Teresa começou a se preparar para voltar ao trabalho. Ela sabia que a casa de campo era um bom lugar para se recuperar, mas a vida não poderia ser apenas sobre cura pessoal. Havia uma sensação crescente dentro dela de que ela poderia ajudar outros, que, assim como ela, precisavam de apoio e compreensão. Valente, como sempre, estava ao seu lado.
Ele parecia compreender que ela estava prestes a embarcar em uma nova fase, e sua lealdade e presença garantiam que Teresa não se sentisse sozinha. A primeira semana foi difícil. Teresa passava o tempo ajudando em tarefas simples, como organizar registros, fazer o que podia, sem pressionar-se demais. Mas algo em seu coração começou a se aquecer conforme ela via o quanto ainda podia dar aos outros. Seus dias se preenchiam com pequenas vitórias. Ela conversava com pessoas, oferecia o ombro para quem precisava de consolo, e via como a presença de Valente fazia toda a diferença para aqueles ao seu redor. A maneira como o cachorro, com sua calma e carinho, podia transformar a energia do ambiente era impressionante. No entanto, um desafio inesperado surgiu. Durante uma das visitas a um centro de reabilitação em uma cidade próxima, Teresa se viu frente a frente com um antigo colega de trabalho, um dos paramédicos que havia ajudado no resgate após o acidente. O encontro não foi planejado, mas as palavras de Teresa ficaram presas na garganta assim que seus olhos se encontraram. Ela não sabia o que dizer, o que pensar, ou como se comportar. O paramédico, que estava ajudando em outra missão de resgate, parecia tão surpreso quanto ela. Embora o encontro fosse inevitável, Teresa sentiu uma pressão no peito ao encará-lo. Ela sabia que sua culpa, o peso da sobrevivência, ainda estava muito presente, e ela se perguntava se ele sentia o mesmo. Valente, como sempre, estava ao seu lado. E, como se soubesse que aquele encontro era difícil, se aproximou, oferecendo sua presença reconfortante. O cachorro se colocou entre Teresa e o paramédico, como se fosse um escudo silencioso. Ele não sabia das tensões internas de Teresa, mas sua presença parecia dar a ela uma força renovada. O paramédico sorriu gentilmente e disse: Teresa, eu não sei o que dizer. Mas, estou feliz que você esteja bem. O que aconteceu foi um pesadelo para todos, mas você está aqui, e isso é o mais importante. Teresa respirou fundo, sentindo a tensão diminuir. Ela olhou para Valente e, por um momento, as palavras surgiram espontaneamente. Obrigada, disse ela, com a voz firme, mas suave. Eu não sei como sobrevivi, mas tenho aprendido a viver novamente, e o Valente, ele tem me ajudado muito. O paramédico sorriu, aliviado. Ele entendeu que aquele encontro não precisava ser sobre o passado, mas sobre a jornada de cada um. E, de certa forma, ele também parecia estar aprendendo a seguir em frente. Eu imagino que ele seja o verdadeiro herói aqui, não é? Disse ele, olhando para Valente, que balançava a cauda, como se soubesse exatamente do que estavam falando. Teresa sorriu. Pela primeira vez desde o acidente, ela sentiu que poderia realmente seguir em frente, sem carregar o peso da culpa. Ela tinha o direito de viver, de se curar e de ajudar outros a fazer o mesmo. Naquela noite, quando voltaram para a casa de campo, Teresa estava mais tranquila. Ela sabia que os obstáculos ainda estariam lá, mas sentia-se mais forte agora, com Valente ao seu lado e com o apoio de Yolanda. Eles haviam superado a dor juntos, e agora ela começava a acreditar que poderia construir algo novo, algo significativo. Era um longo caminho à frente, mas com Valente, ela estava aprendendo que, embora a vida fosse imprevisível e cheia de desafios, havia sempre espaço para a esperança e a renovação. E, com cada pequeno passo, ela estava construindo sua coragem. A vida de Teresa estava finalmente começando a se estabilizar. O campo, que antes parecia um lugar de refúgio, agora estava se tornando a base de sua reconstrução pessoal. Ela ainda sentia, em alguns momentos, o peso do passado, mas algo dentro dela começava a mudar. As feridas da alma não cicatrizavam da noite para o dia, mas, aos poucos, ela sentia que o dia de amanhã seria mais leve. O trabalho, que antes parecia um desafio intransponível, estava começando a se tornar uma forma de cura. Teresa sentia-se realizada ao ajudar outras pessoas, ao compartilhar o pouco que sabia, mas também ao ouvir suas histórias, suas lutas, seus recomeços. As pequenas vitórias de cada dia, como dar um sorriso a alguém que havia perdido a esperança, eram mais importantes para ela do que qualquer outra coisa. E Valente, o cachorro que estava ao seu lado desde o acidente, parecia estar passando pela mesma jornada de cura. Ele se tornará uma verdadeira estrela no centro de reabilitação onde Teresa trabalhava.
Sempre que alguém precisava de conforto, Valente estava lá, com sua presença silenciosa, oferecendo o que ninguém mais podia, um abrigo de carinho incondicional. Ele parecia entender que seu papel era mais do que o de um simples animal de companhia, ele era um amigo, um guardião e um símbolo de superação. Uma manhã, após uma noite tranquila, Teresa recebeu uma visita inesperada. Yolanda, que sempre havia sido sua maior fonte de apoio, agora tinha uma novidade. Com um sorriso no rosto, ela entrou na casa de campo e, com um brilho nos olhos, disse: Teresa, temos uma oportunidade para você. Eu fui convidada para um seminário sobre cuidados e reabilitação, e o convite é para você também. Eles querem que você compartilhe sua experiência com o público. Eles acham que a sua história, a maneira como você superou o acidente e como você tem se dedicado a ajudar os outros, pode inspirar muitas pessoas. A ideia de falar sobre seu passado era, para Teresa, uma montanha difícil de escalar. Durante semanas, ela havia se afastado de qualquer lembrança de sua experiência no acidente. A dor ainda estava ali, embora agora fosse mais controlável. Mas a ideia de compartilhar tudo o que havia vivido com uma sala cheia de pessoas a deixou ansiosa. Eu não sei, Yolanda. Não sei se estou pronta para isso. Yolanda, com sua usual paciência, se sentou ao lado de Teresa. Teresa, você está mais do que pronta. Todos nós passamos por momentos difíceis, mas o que realmente importa é o que fazemos com isso. A sua história não é apenas sobre dor, é sobre coragem. E é isso que você tem para oferecer. Teresa olhou para Valente, que estava deitado no chão, observando com atenção. Como sempre, ele parecia entender. Ele se levantou e foi até ela, colocando a cabeça em seu colo, como um lembrete silencioso de que ela não estava sozinha. O cachorro de rua, que havia sobrevivido a tanto, estava ali para lhe mostrar o caminho. Talvez eu esteja mais pronta do que penso, disse Teresa, com uma voz mais firme. Vou tentar. E foi assim que Teresa aceitou o convite. Yolanda cuidou dos preparativos, ajudando-a a se organizar para a viagem e garantindo que ela se sentisse confortável com a ideia. Quando chegou o grande dia, Teresa ainda sentia uma mistura de ansiedade e excitação, mas sabia que tinha algo importante a compartilhar. Mais do que palavras, ela levaria consigo sua própria história de superação, sua amizade com Valente e o amor incondicional que o cachorro havia lhe mostrado. No seminário, as pessoas estavam ansiosas para ouvir. Teresa estava nervosa, mas a presença de Valente, que a acompanhava, parecia dar-lhe a força necessária. Ele estava sempre ao seu lado, com sua calma característica, olhando para ela com seus grandes olhos de compreensão. Quando chegou a hora de falar, Teresa subiu ao palco. Sua voz, um pouco tremida no começo, ganhou confiança conforme ela falava sobre sua jornada. Ela começou com o acidente, falando sobre os momentos de desespero e dor, mas também sobre como, pouco a pouco, ela encontrou forças para seguir em frente. E, ao contar sua história, ela falou sobre Valente, sobre como o cachorro a salvou, como ele a ajudou a encontrar um propósito quando tudo parecia perdido. As pessoas na plateia estavam visivelmente emocionadas. Algumas lágrimas escorriam pelo rosto de quem a ouvia, mas, acima de tudo, havia uma sensação de esperança. Teresa não era mais a mulher que havia sobrevivido a um acidente traumático. Ela era uma mulher que estava reescrevendo sua história, que estava compartilhando sua força com o mundo. Ao final da palestra, a plateia a aplaudiu de pé. Mas o maior prêmio para Teresa não foi o aplauso. Foi o sentimento de que, finalmente, ela havia encontrado sua verdadeira missão. Não se tratava apenas de curar os outros, mas de se curar ao ajudar a todos a encontrar a força dentro de si mesmos. Naquela noite, ao retornar à casa de campo, Teresa sentiu um peso ser retirado de seus ombros. Ela sabia que o caminho à frente ainda seria desafiador, mas agora ela tinha algo claro em seu coração: a verdadeira cura estava na conexão, no cuidado e na coragem de continuar, mesmo quando tudo parecia perdido. Valente, como sempre, estava ao seu lado, e ela sabia que não importava o que o futuro reservasse. Com ele e Yolanda ao seu lado, Teresa estava pronta para viver de novo, para transformar sua dor em força e ajudar os outros a fazerem o mesmo.
E, finalmente, ela se deu conta de que a vida, mesmo com suas cicatrizes, poderia ser um presente se ela escolhesse viver com amor, coragem e a incondicional lealdade que Valente sempre demonstrara. O sol estava se pondo, tingindo o céu de um dourado suave, e o ar fresco da tarde preenchia a casa de campo onde Teresa agora se sentia em paz. O campo ao redor parecia refletir a transformação que ela havia vivido nos últimos meses. Os dias haviam se tornado mais tranquilos, mas as cicatrizes emocionais ainda estavam ali, apenas não mais como um peso. Elas agora faziam parte dela, como uma prova de que a vida, mesmo com os seus altos e baixos, sempre oferece a oportunidade de recomeçar. Valente estava deitado no chão da sala, seus olhos atentos acompanhando Teresa enquanto ela organizava algumas coisas. Ele parecia sempre saber quando ela precisava de companhia, quando uma palavra de apoio ou um toque de carinho era suficiente para acalmá-la. Teresa olhou para ele com um sorriso carinhoso. Ele não era apenas um cachorro. Ele era seu anjo de 4 patas, seu companheiro leal que tinha estado ao seu lado desde o momento em que tudo mudou. Ele a havia salvado mais do que fisicamente durante o acidente, ele a havia resgatado das sombras da culpa e da dor. Ele era prova de que a amizade verdadeira e o amor não tinham limites, e que até as feridas mais profundas podiam ser curadas com o tempo, se, claro, com a ajuda de quem realmente se importa. Naquele dia, Teresa recebeu um convite importante. Era para um evento de agradecimento aos profissionais de reabilitação, uma cerimônia em que ela seria homenageada por seu trabalho e pela maneira como havia inspirado tantas pessoas a encontrarem força para seguir em frente. Quando ela recebeu a carta, ficou surpreso com o reconhecimento, mas ao mesmo tempo sabia que isso não era apenas sobre ela. Era sobre o caminho que ela tinha percorrido, os desafios que havia enfrentado e, claro, Valente. Ele havia sido o verdadeiro herói de sua história. O evento aconteceria em um grande salão, com a presença de muitas pessoas que ela havia conhecido ao longo de sua jornada. Elas sabiam o quanto Teresa havia se esforçado, o quanto ela tinha se dedicado a ajudar os outros a superar suas próprias dificuldades. Mas ninguém sabia o que realmente ela havia passado para chegar até ali. Só ela sabia a força que tinha sido necessária para ir além de seus próprios medos, para não se perder na dor. Naquele evento, enquanto as pessoas aplaudiam de pé, Teresa olhou para Valente, que estava ao seu lado. Ele parecia estar sorrindo, ou pelo menos de alguma forma demonstrando a satisfação de estar ali, vivendo aquele momento de vitória junto com ela. Ela se lembrou de todos os obstáculos que havia superado para chegar até aquele ponto, a dor, a dúvida, o medo e, acima de tudo, a culpa que quase a consumiu. E, finalmente, ali estava ela, de pé, com os ombros erguidos e a certeza de que ela havia feito tudo o que podia para encontrar a paz. Quando chegou a sua vez de falar, Teresa subiu ao palco, o coração batendo forte. Mas, dessa vez, não era o medo que tomava conta dela. Era uma sensação de gratidão e de amor, e tudo o que ela queria fazer era compartilhar isso com todos ali presentes. Com a voz firme e tranquila, ela começou: eu nunca imaginei que um dia estaria aqui, falando para tantas pessoas. Quando o acidente aconteceu, eu senti que tudo estava perdido. Mas, com o tempo, percebi que havia uma oportunidade em cada dificuldade. E, ao lado do meu fiel amigo Valente, aprendi a superar minhas próprias limitações. Ela olhou para o cachorro, que estava sentado tranquilamente ao seu lado, ouvindo atentamente. Se alguém me dissesse há um ano atrás que eu estaria aqui, falando sobre minha experiência e ajudando os outros, eu provavelmente teria duvidado. Mas a verdade é que o amor e a lealdade de um ser vivo podem transformar nossa realidade. Valente me ensinou mais sobre coragem do que eu poderia aprender sozinha. Ele me ajudou a encontrar a força que estava dentro de mim o tempo todo. A plateia estava em silêncio, mas os olhos de muitos estavam brilhando com lágrimas. Teresa podia sentir a energia daquele momento, e sabia que sua mensagem havia tocado cada pessoa ali. Era a mensagem de superação, de que, não importa o quão difícil a vida seja, sempre há uma maneira de seguir em frente, sempre há uma razão para recomeçar. Ao final de seu discurso, Teresa agradeceu de coração, mas sabia que o maior presente já havia sido dado a ela, a chance de viver novamente, a chance de ser grata e de ajudar outros a verem a luz no fim do túnel. Quando o evento chegou ao fim e as pessoas começaram a se dispersar,
Teresa e Valente caminharam para fora do salão. O céu já estava escuro, mas as estrelas começavam a brilhar. Eles estavam juntos, como sempre estiveram, e mais uma vez Teresa soube que, não importa o que o futuro trouxesse, ela tinha algo muito precioso, a sua amizade com Valente. Ao longo dos meses que seguiram, Teresa continuou seu trabalho no centro de reabilitação, ajudando mais pessoas a superarem seus próprios desafios, compartilhando sua história e oferecendo apoio. Ela sabia que a cura nunca era um processo linear, mas com cada passo, com cada dia, ela estava mais próxima de encontrar sua paz definitiva. E Valente, sempre ao seu lado, continuava a ser a luz em sua vida, mostrando-lhe, a cada momento, que a verdadeira força não estava em evitar a dor, mas em aprender a viver com ela. A casa de campo, que antes representava um refúgio temporário, agora era o lar onde Teresa finalmente sentia que pertencia. E com Valente, seu fiel companheiro, ela sabia que sua jornada não estava apenas sendo curada. Ela estava florescendo. O que começou com o desespero e a dor havia se transformado em uma história de superação e esperança. Teresa e Valente haviam vencido, juntos, todas as adversidades. E, ao olhar para o horizonte, ela sabia que o futuro, embora incerto, seria algo para ser vivido com coragem e, principalmente, com o coração aberto para as possibilidades. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o superação, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.